Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. E TV Guarulhos, canal 20 UHF, que é canal 3 da NET, às 11h30 da noite. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook, /programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV e ainda um telefone que fica à sua disposição também, São Paulo 11 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, urologista Júlio Bissoli. Prazer tê-lo aqui, doutor Júlio. Prazer foi meu. O senhor é do setor de urologia, responsável pelo setor de urologia reconstrutiva e tem mais ainda que eu preciso que o senhor me ajude. É cirurgia de uretra do Hospital das Clínicas. Hospital das Clínicas, do HC, ok? Anunciei corretamente? Anunciou correto. Falta algum outro título? Porque vocês sempre me surpreendem aqui. Tá bom, só por isso. Teólogo Alex Vilas Boas. Prazer tê-lo aqui, professor. Prazer é meu. O senhor leciona na PUC. Na PUC São Paulo, sim. PUC São Paulo. Exato. Também conosco, fisioterapeuta. Eu preciso da tua ajuda. Lelá uroginecológica, bom, como tem um urologista e uma ginecologista, uroginecológica por conta do assoalho pélvico feminino, que a gente cuida desde a parte da uretra até o canal vaginal, por isso a junção dessas duas especialidades. E sou sexóloga também, depois fui fazer psicanálise, e aí, seguindo, tem várias formações. Fiz mestrado na área de terapia sexual, sou educadora sexual, e é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E você ainda encontra tempo para fazer programa de rádio? Eu sou uma atrevida. Eu acho que eu sou aquela que acordo às 6 da manhã e durmo depois da meia-noite, mas eu gosto de gente. Teu programa é na Rádio Globo, é isso? Na Rádio Globo, às terças e sextas, às 11 da manhã. Sexo, imaginação e fantasia? Sim, e o que a rádio me encanta é que as pessoas elas conseguem participar, né, sanarem algumas dúvidas. Nós, logicamente, fazemos sempre alguns encaminhamentos aí pelo rádio para que não deixe de procurar o seu médico, procure o posto de saúde mais perto. E as pessoas elas ousam a perguntar, muitas vezes porque no rádio não precisa mostrar o rosto, né, não precisa se identificar. O anonimato favorece. O anonimato favorece muito aquelas aflições. E aí eu falo, olha, já anota no papel para quando vocês forem ao médico já tem essas perguntinhas, né? E às vezes são pessoas muito simples, mas é um programa que me deixa muito feliz de trazer um pouco de saúde pública, de esclarecimento, né? E de quebrar tabus. Também conosco, ginecologista e obstetra, doutora Flávia Nogueira de Leone. Muito bom tê-la aqui, doutora Flávia. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Da mesma forma que eu perguntei para o doutor Júlio, né? O que mais eu preciso acrescentar aqui? Percebeu, doutor Júlio, porque eu perguntei? Temos grandes currículos aqui com a gente. Por favor. Eu sou médica da clínica Dr. Jufo Nogueira Filho, né? Faço a parte de ginecologia, faço muita parte de dor pélvica, endometriose. Minha especialização é em doenças pélvicas. Ótimo. Olha, o que faz com que a gente junte todos esses participantes hoje, um livro recém-lançado pelo psicoterapeuta Joaquim Zailton. Joaquim Zailton Mota tem causado polêmica por abordar um assunto tabu. Sexo na Igreja Católica, o quinto braço da cruz. Conta a história de um padre que tenta se relacionar com mulheres adultas e se manter na profissão. A pergunta para todos é: por que esse tema ainda é tão polêmico se até o Papa já o mencionou? Por onde eu começo? Doutor Júlio, doutora Flávia, doutora Lelá, professor Alex. Pode ser, professor? Pode ser, não li o livro, mas pode ser. Mas o tema em si? O tema em si, sim, vamos começar assim. Bom, pelo que eu li brevemente na resenha aqui na pauta, né, o livro está propondo, acho que é um tema que está fora da pauta da discussão, da questão, porque não se trata de o padre ter relação sexual ou estar casado, parece no romance, é um romance, né? Mas me dá a ideia de que parece que é um ministério aberto, como se fosse uma relação aberta, né? Então ele quer ter várias relações nesse sentido. Bom, não sei se essa é uma questão que a gente tematiza no sentido de problematização teórica da questão,
Uma coisa talvez seja lidar, eu costumo dizer que talvez a gente tenha acentos distintos na cultura, né? Se você pegar a perspectiva de Shakespeare, por exemplo, né? Quando Romeu beija Julieta, ele vai falar: dos teus lábios aos meus, encontrei o perdão dos meus pecados, né? Isso é uma confissão teológica que faz sentido, aquela experiência e tal, mas o exagero dessa experiência é, então, se os lábios de Julieta não pudessem ser correspondidos, acabou minha vida, né? Um outro exagero de cultura seria a gente pegar o outro extremo, a gente pegar algumas músicas aí, música de micareta, o importante é beijar, não tem com quem eu beijo, né? Então, sim. E aí o ser humano, ele pode até esbarrar nos seus extremos, mas chega uma hora que ele precisa encontrar um ponto do meio. Não é qualquer beijo que vai satisfazer a sua necessidade de profundidade, e se esse que eu achava que dava certo não deu, eu preciso tocar a vida para frente, né? Então, aí é um problema a ser tematizado, que tem muito mais substrato humano para discutir, que é a questão de se um ministério religioso ele pode ser celibatário ou ele pode ter um vínculo afetivo mais forte. E parece que o tema da proposta não fala disso, né? Então, eu acho que é uma questão... se aplica na Igreja Católica? Se aplica na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa é uma opção. É uma opção. Sim, exato. Na Igreja Católica exato. É o rigor do celibato. Pois é, mas não é uma questão de fé, né? É uma questão disciplinar. Muita gente discute há muito tempo isso. Sim. Se é necessário manter, não foi necessário no começo, a partir de determinado momento passou a ser necessário por uma questão sociológica no Ocidente, e aí isso ganhou também um teor teológico também. E depois se começou a discutir, com a mudança de época, que se esse é o melhor formato. E muita gente discute, padre, bispo, leigos, teólogos, enfim, se é o melhor formato. Discutir está dentro da questão sem problema nenhum, né? Agora, as mudanças de costumes na sociedade não se dão por decreto. Elas se dão de geração em geração. Na medida que você vai vendo que aquilo de fato colabora com a comunidade, aquilo não colabora, é a melhor época, não é a melhor época. Então, é uma questão disciplinar. Me corrija se não for correto, mas sim. Os maronitas seguiram por outro caminho exatamente para quebrar o celibato. O Oriente teve uma outra leitura, sim, né? Sim, o Oriente de modo geral, né? Interpretou ao seu... Exato. Sua conveniência. Inclusive, os maronitas não estão separados da tradição católica nesse sentido, né? Sim. Então, você pode ser católico e ser casado no Oriente, né? Agora, brincadeira a gente fazia aqui na mesa, a pergunta é que se ele está na profissão certa, diria assim, né? Se é esse o caminho, porque assim, se de repente eu acho que não tem vocação para o celibato, então talvez não fica insistindo aí, né, nesse caminho. Ou mude de denominação, talvez, né? Que algumas sei, são né? permissivas. Essa é a questão. Mas a sua pergunta era por que esse tema ainda, se o Papa já tem uma abertura? Eu acho que esse tema ainda é muito tabu, talvez um duplo tabu, né? Então, o tabu da sexualidade e o tabu do sexo dentro de uma instituição onde o celibato é institucionalizado, né? Onde é proibido o sexo, né? De um padre com, enfim, qualquer tipo de sexo, o religioso, né? O padre ou a freira... e aí isso é o que a mídia e o que as pessoas gostam de cutucar, né? Se é proibido, né? Vamos comentar. Se é proibido, porque está fazendo. Exato. Então, acho que tem aquela questão da inquietação social, né? Como que um padre, né? Eu acho que vem muito nesse viés aí sociológico, né? Se é proibido, por que está fazendo? Né? Não sei. acho Talvez que uma... Doutor Júlio? Bom, falando de sexualidade, sobre esse tema do celibato, eu sou um pouco conservador, eu diria. Eu estou do lado do Alex quando ele fala que as coisas não são a mesma coisa. Quando a gente fala de celibato e quer discutir se o padre vai poder ter relação ou não, é uma questão de disciplina. Se ele se colocou para ser padre ou para exercer aquela função, e as regras são essas... ao meu ver, ele deveria seguir as regras. Agora, não é questão para mim se pode ou não pode. Isso é uma coisa da moral, da consciência dele. Tudo. Agora, se a igreja, como instituição, colocou como regra para ele não fazer aquilo, aí eu me coloco do lado do conservador, que fala assim, olha, assim que funciona a regra. Se você quiser ser padre, aqui dentro é assim. Eu não discuto a moral, se ele pode ter relação ou não. Eu acho que ele pode. Pessoalmente, eu acho que ele tem a liberdade total. Agora, se a instituição não o proíbe disso, ele tem que se pedir para se desligar da profissão ou mudar de religião. Eu concordo com o Júlio, o que eu acho que tem a questão da disciplina. Eu acho que se a igreja não permite, então
ele tem que andar conforme as regras, mas o que eu acredito que está acontecendo é uma liberdade sexual, né? Isso, hoje a gente vê os jovens hoje que, né, o relacionamento, essa coisa da parte sexual, de mulheres com mulheres, homens com homens. Então, essa liberdade sexual, às vezes, eu acho que está dando abertura para, de repente, as coisas mudarem um pouco. De repente, na cabeça do padre, de quem está na instituição, de repente, acredita que pode sair um pouco dessa disciplina, nesse sentido. Professor Alex, Rogério de Campinas, saiu no Jornal do Brasil. Papa Francisco pede maior valorização das mulheres. Pergunta endereçada diretamente ao senhor, o Rogério de Campinas. Acho que é uma aprendizagem dessa mudança de época, que é saber valorizar as mulheres. Isso eu acho que é um ponto pacífico, né? Não vejo problema nenhum nisso. Agora, eu costumo usar a seguinte imagem quando a gente fala de tradição religiosa. Ela é como um guarda-chuva. Você abre o guarda-chuva, você tem a haste, tem ali o cabo, que é a tradição, aquilo que é comum, né? Você tem várias abas, que são os cenários daquela tradição religiosa. Quem olha de fora, parece que tudo é igual, mas de dentro você vê muitas diferenças internas, né? E às vezes essa aba tem nada a ver com aquela aba. Então tem modos diferentes de lidar com a questão. A liderança inevitavelmente vem de uma aba. Às vezes a liderança dialoga com todas, às vezes a liderança dialoga com algumas, às vezes a liderança não dialoga com muitas. Então, naquele tempo, daquele momento da história, você tem resultados distintos disso. O que me parece é que o Francisco está propondo que a gente pense mais, né? Sobretudo, antes de tomar mudanças de uma instituição que tem capilaridade social muito grande e que certamente a recepção disso não é igual em toda a capilaridade, a questão é como é que esse processo vai sendo assimilado de geração em geração, né? As mudanças, eu sempre digo, na questão de teologia moral, problemas difíceis não têm respostas fáceis. Leila está se manifestando também sobre essa pergunta que foi endereçada ao Alex. Eu concordo plenamente. Eu acho que o Papa, né, Francisco, ele veio em excelente hora. Ele tem mostrado uma inovação, uma humildade, não só nas suas palavras, nos decretos, mas nos gestos, né? Acho que ele tem conquistado a igreja de uma forma grandiosa. E eu acho que as mulheres, sim, têm que mostrar a sua participação social. Eu gosto muito de falar de um tema que ele é delicado, que é a questão da violência doméstica. Eu acho que as mulheres têm que denunciar, sim, não só a violência física, moral, a violência patrimonial, né? Então, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, não continue nessa situação, porque a mulher ela é um ser para ser pleno socialmente, né? E não à margem. E, aproveitando o Alex da teologia, muitas interpretações de algumas religiões falam que a mulher ela tem que ser submissa, mas submissão não significa ser agredida, né? Como muitas vezes nós pegamos alguns vieses bem machistas que acham que as mulheres vêm da costela, por isso que ela é menos, né? Numa tradução muito literal da Bíblia. Subserviência, né? Não, exatamente. Alex, bioética, curso de teologia é uma das principais matérias. Qual é a tua análise nesse segmento? Eu poderia ler um texto enorme, mas eu vou me perder. Você fala melhor do que eu leria aqui. Ok. Mas é um tema extremamente importante, é um tema da teologia moderna, na medida em que a revolução tecnológica da informática interfere nos processos de engenharia genética, interfere no sentido positivo, né? E o fato de a gente ter essas mudanças radicais, a Revolução Agrícola levou 10 mil anos para organizar seus costumes sociais. A gente nem tem um século dessas mudanças, né? Então, isso tem que vir à tona, tem que ser discutido, tem que se discutir os pontos cegos, esclarecido, né? Tem uma série de problemas que são problemas mercadológicos, que atingem a questão bioética, que não são questões de bioética. Tem uma série de problemas de logística da questão de como que o sujeito acessa o serviço que ele pode ter e como é vendido para ele, e que por vezes não está muito claro esse processo. E a bioética tem um leque muito amplo de atuação. Ela trabalha desde a questão que fica mais famosa na mídia, com a questão genética, mas ela trabalha com portadores de deficiência física, ela trabalha com questões que envolvem ecologia, meio ambiente, ela trabalha com a ideia de bioética não só como uma questão deontológica, uma habilidade de decisões, sobretudo no caso clínico, do médico, do cirúrgico e tal, mas como um princípio que dê certa universalidade a um diálogo ético,
né? A ética não é um processo individual, é um processo comunitário. Então tem que ter algo em comum para a gente dialogar sobre a ética. Então a bioética, se entender como um cuidado para com a vida, isso seja um princípio de reflexão sobre a questão, que desdobra em várias outras questões, a gente tem um ponto em comum de discussão, né? Doutor Júlio, esse desdobramento a que o Alex se refere, fertilização in vitro, aborto, clonagem, eutanásia, transgênicos, células-tronco. Bom, basicamente, tudo que você falou são os temas das nossas aulas de bioética do curso de medicina, desde os primeiros dias. A gente vê o lado tecnólogo, né? A gente acaba vendo o lado científico de tudo isso. A gente tenta sempre procurar dar definições claras, mas no campo da bioética nem sempre isso é possível, a começar pela definição de vida, quando começa a vida, quando você pode ceifar a vida de um embrião, quando você deve poupá-lo, isso já começa na definição, e não se tem definições. Quando você não tem definições claras, isso dá margem a múltiplas interpretações. E se dá margem para múltiplas interpretações, tem muita gente achando que está fazendo certo, mas está fazendo diferente. Aí, para a ciência, isso gera uma insegurança. Como no campo do direito, uma insegurança jurídica. Você não sabe que decisão tomar se todo mundo acha que está fazendo certo. Com clonagem, com fertilização in vitro, por exemplo, tem muita gente que vai achar que pode escolher sim o sexo do filho, escolher sim a cor dos olhos do filho. Qual o problema nisso? Tem muita gente que vai falar, nossa, eu estou interferindo no campo que é do acaso, né? Que é da religião. Bom, a discussão da vida. Aí tem um conflito muito grande, ciência e religião. Quando o senhor coloca aí. Com certeza, com certeza. Eu não sou pró-ciência totalmente, mas eu, como cientista, eu tenho que me colocar defendendo um pouco mais a ciência nesse aspecto. Eu acho assim, como linha geral para tomada de decisões no nosso dia a dia, se eu não vou fazer mal para o meu paciente ou para os familiares ou numa determinada situação, eu me coloco sempre favorável, tá? Isso em linhas gerais. Então, por exemplo, eu sou favorável a algumas coisas. Vamos falar aqui, por exemplo, aborto, temas complexos, dependendo da situação, eu vou ser favorável se aquilo estiver trazendo um prejuízo para aquela mulher que teve uma situação de sofrimento. Mas isso tudo é muito complicado, porque a gente não tem um consenso em torno disso. É como a igreja. Se a igreja definiu, o Papa Francisco, ele tem uma tremenda capilaridade na sociedade. Ele está ressurgindo um pouco a Igreja Católica com as declarações dele, com o que ele vem fazendo pela igreja. Mas ele não é toda a igreja que pensa igual a ele. Então, para você mudar o conjunto de regras, não adianta uma pessoa só por trás disso. Então, por isso que esse tempo tem que ser discutido, e a gente acaba vivendo numa democracia, nesse certo sentido. O voto da maioria é o voto que prevalece, né? Flávia? Nesses assuntos polêmicos, eu vou mais ou menos na linha do que o Júlio falou. Eu acho que, a partir do momento que você não está prejudicando o seu paciente, eu acho que cada caso tem que ser discutido, mas eu não sou contra, por exemplo, o aborto e nem a favor. Eu acho que cada caso é um caso. Nem da mesma forma da fertilização. Eu não acho que aquela paciente que tem dificuldade de engravidar, ela já tem logo que ir para uma fertilização. A gente tem vários processos aí que ela tem que passar, tratamentos, né? Não tem que, não, eu quero engravidar, eu vou direto fazer minha fertilização. Não. A gente tem uma série de exames, série de tratamentos que muitas vezes dão certo e a paciente consegue engravidar. Então, eu acho que você tem que respeitar o que a paciente quer, o que o ser humano quer. E eu acho que a ética está nisso, no respeito ao paciente, ao ser humano. Então, ao aborto, eu acho que ele é bastante complicado, né? Eu atendo umas meninas, né, vítimas de abuso, e, infelizmente, o que a gente vê ainda no Brasil pela não legalização do aborto não é nem falar que é a favor ou contra, mas é que tenha num serviço público possibilidades de atender essa menina, essa adolescente de forma integral, porque ainda, como não é um procedimento aceito, os médicos não podem fazer, e essa menina, às vezes nesse Brasil imenso, elas procuram clínicas clandestinas e muitas vezes morrem, muitas vezes... Por falta de uma continuidade, exatamente. de um acompanhamento. Então, eu acho né? que é uma Sem questão dúvida. que ela, além da questão moral, é uma questão de saúde
pública, Sim. né? Porque o que a gente vê, assim, infelizmente, o mais miserável sofre, né? Então, falar que não existe aborto, imagina, existe muito. Então, assim, quem pode pagar, paga uma clínica particular e faz os seus abortos, sim. E quem não pode, muitas vezes, vai para uma mortalidade importante. A Flávia colocou acompanhamento. Flávia, Não, assim. isso é outro mundo, Flávia. Mas assim, mas é uma Você realidade, refere, né? é Não, quer dizer fora assim, daqui, né? um acompanhamento, digo, um acompanhamento da Eu paciente, só né? quero colocar- Porque a paciente vai, o que ela faz? Ela vai numa clínica É que a clandestina. Lelá fez uma referência e aí quando você fala de acompanhamento, aí ela fala esse Brasil imenso. Né? Mas o que nós gostaríamos, Ancopé, é que esse Uma Brasil política imenso pública. tivesse um acompanhamento. Sim, Exatamente. Não, o paciente eu não tô fosse falando- largado, Todos os Sim, âmbitos, né? eu estou Exato. falando a realidade, realidade. que, lamentavelmente, o Brasil vive. Mas a Então, gente tem que ainda acreditar Sim. que a gente vai conseguir É um uma país saúde. que tá e crescendo. eu Se a falo gente Sim. desacreditar A também, consciência ainda mais nós democrática. médicos, aí está perdido Exatamente. mesmo. Mas né? eu A gente vou tem que falar acreditar que Exatamente. vai acontecer. É um Brasil difícil, mas eu acredito em muitos serviços médicos públicos. Sim. Sim. Ontem eu tive em um centro de referência de AIDS e eu fiquei encantada de ver a prestação de serviço federal, estadual, municipal, uma secretaria estadual. E aí eu até falei na rádio, eu falei, gente, existem serviços de referência excelentes, né? Não deixem de procurar esses meios, né? Existem hoje, além do atendimento médico maravilhoso, tem muitos disques, né? Tem disque para tudo, onde a pessoa liga de qualquer telefone, de qualquer orelhão. Então, é um país com muitas dificuldades, mas com muita coisa boa. E quando a gente sabe dessas coisas boas, temos que falar para você que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Que Exato. ainda eu acredito nesse país, viu, Zancopé? Que Eu tenho bom. muita E fé. tem países que nem têm sistema de saúde pública. Né? Na África, as pessoas morrem de apendicite. Doutor Júlio Valdir pergunta se a ingestão frequente de tomate pode reduzir risco de câncer de próstata. Tá, boa pergunta, Valdir. Existiu uma discussão na década de 90 em torno do licopeno e da vitamina E para reduzir os riscos de câncer de próstata. Muitos pacientes têm isso, existe muita referência ainda a isso na literatura. E o que se tem hoje, depois de analisados todos os estudos em conjunto, a gente chama isso de meta-análise, é que o licopeno e a vitamina E não reduzem o câncer de próstata, o risco para o câncer de próstata, nem a sua malignidade. Né? Quer dizer, Aqueles caras que comem não tomate adianta. à vontade, não tem. não. Pode comer tomate, mas não para isso. Correto, né? O tomate não deve ser abolido, mas Exatamente. imagine que... Alex, Papa Francisco pode ser considerado um teólogo subversivo? Pergunta Antônio Freitas. Por alguns, talvez. Por alguns, talvez. Eu não tenho muito problema com a questão de... O universo acadêmico, às vezes o universo teológico se confunde com o universo eclesiológico. São coisas que não exatamente coincidem. Eu não tenho problema com mais conservador e mais progressista. Meu problema é com o superficial e o profundo. Com o profundo a gente dialoga sem problema nenhum. Se eu converso com o conservador, a gente aponta pontos cegos um do outro, porque a discussão é de altura. Né? Sim. Com o progressista também. Agora, quando é superficial, de qualquer lado ele é ruim. Né? Não ajuda em nada. Então, eu penso que alguém que faz uma afirmação de que o Francisco é subversivo deve ter um viés um pouco exagerado, né? E não está ponderando algumas questões de honestidade intelectual para analisar o fenômeno, né? Perfeito. Então, por exemplo, só retomar a pauta aqui, concordo perfeitamente com o que ela falou, sem voltar ao tema, mas assim, uma coisa é a política de contenção de danos e outra coisa é a política pública adequada, né? Eu me lembro muito de um setor que estava muito ligado à ideia do Papa Francisco, que tinha uma política de a pessoa que tem direito a pedir o aborto porque foi violentada e tal, a opção que ela tinha, por exemplo, ela podia optar por adoção pós-parto, receber um apoio do pré-natal financeiro da prefeitura, um apoio religioso do credo dela, um apoio psicológico e a comunidade dizia, né, você levar essa vida até o fim é um valor para a comunidade, ela apoia. Ela tem a opção de fazer diferente. O problema é quando a gente já fecha a possibilidade, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, e uma vez isso é sucateado na máquina pública e aí foge da questão da ética, né? Então, por exemplo, essa pessoa que está ligado a uma postura muito próxima da postura do Francisco. Isso não tem a ver com subversão. Isso tem a ver com bom senso. Perfeito. Lena, como devem proceder os pais quando notam tendências homossexuais em alguns dos filhos? É a Fátima Rosa de Santos.
Eu vou falar como mãe, não só como sexóloga, é amá-los do jeito que eles são. Porque, independente da orientação, do gênero, são seres humanos. Eu acompanho alguns casais de homens, alguns casais de mulheres, e tenha certeza, você que está nos ouvindo, são pessoas que ficam com os pais, que cuidam dos idosos, são arrimos de família. Então, a opção sexual não tem a menor importância. O que tem importância é o que esse ser humano é. Né? E muitas vezes as pessoas falam, mas a senhora fala isso porque não é na sua casa, né? É na casa do vizinho, ele pode ser gay, ela pode ser lésbica. Não, estamos falando em homoafetivos, que são seres humanos e que hoje em dia, vou dizer até, vou usar, graças a Deus, podem sair do armário. Porque antigamente existiam, sim, a homossexualidade sempre existiu, é que hoje as pessoas conseguem verbalizar. Antigamente, as pessoas que eram homossexuais casavam, né, tinham uma vida heterossexual de aparência e um grande sofrimento psíquico. Se você está num caso desse, ame e não julgue, porque lá na frente, com certeza, você vai colher bons frutos. Acho que já respondeu a pergunta da Patrícia de Goiás. Casamento homoafetivo, duas pessoas iguais, podem constituir família e tudo bem? O que a igreja realmente vê sobre isso? Atende necessidade social ou necessidade de uma minoria, diz a Patrícia de Goiás? Acho que já atende. Acho que atende. Tem um texto muito interessante. Não, eu ia falar que, independente de ser maioria ou minoria, porque por conta da novela tem todas essas questões, né? É uma minoria, não nos representa. Se é maioria ou minoria, eu acho que não importa. O que é o importante, sim, o Alex vai continuar brilhantemente pelo aprofundamento teológico, não é essa questão. É de ter visibilidade, ter respeito. Não está gostando da temática? Muda o canal, né? Mas ensine respeito. Eu falo que falar de diversidade sexual é falar só de respeito. E aí cada um cuida da sua vida. Exato. Acho que é um problema cultural, não só homossexual, é a gente saber lidar com identidade e alteridade sem que a alteridade inflinja a nossa identidade. Perfeito. Ou que a minha inflinja do outro. Né? Perfeito. Tem um texto dos bispos norte-americanos muito interessante, por conta da problemática toda e tal, e é muito, muito programático o título. Ainda são nossos filhos. Lindo. Algo a acrescentar, doutor Júlio? Eu acrescentaria uma coisa que não foi conversado aqui, mas é que o Estado deve ser laico, assim como a medicina e nós, tecnólogos, devemos ser laicos no nosso julgamento. Né? A gente está misturando um pouco as coisas. A legislação, ela, a meu ver, ela não deveria refletir somente o pensamento da igreja. A gente tem muito mais do que uma religião aqui no Brasil. E o Estado deveria, nesse sentido, tirar isso da lei e essa influência de uma igreja, que é a maioria, mas que não representa a opinião de todos. Se o Estado, assim como a educação, forem laicos, a gente resolve vários desses problemas, várias dessas discussões, com uma medida só. A gente deixa de ter esse preconceito, a gente deixa de ter esse pré-julgamento, e somente com essa medida, educando nossos filhos de uma maneira laica. Conosco hoje o urologista Júlio Bissoli, a ginecologista Flávia Nogueira, a sexóloga Lelá Monteiro, o teólogo Alex Vilas Boas no Gente que Fala, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Boa tarde. Tudo bom, Zé Copé? Como é que você está? Tudo em paz. Podemos falar de implante capilar? É uma coisa boa, podemos sim. O que você queria saber? Olha, eu gostaria que você explicasse exatamente, né, porque todo mundo fala de implante capilar, né? E eu, como leigo, já estou com, assim, diria, né, a testa proeminente. Explica para mim como é que é o procedimento. Mas tem bastante cabelo. O meu é atrás. Também. Mas vaidade é vaidade, doutor Letísio. Tem dois interessantes. Com certeza. Olha, Zé Copé, é uma coisa muito interessante. Porque até são duas técnicas que são utilizadas atualmente. Alô? Está ouvindo normal? Vamos abordar o tema agora, doutor Letísio? Sim, agora voltou então. Tinha dado uma cortada. Então é assim, Zé Copé, é um procedimento muito interessante. Ele tem dois tipos de abordagem. Uma que você tira uma tira de couro cabeludo da região aqui occipital, e uma outra técnica que você faz os micropunches. O que a gente utiliza
é a retirada da tira de uma faixa de couro cabeludo da região occipital. E através dessa faixa, dessa tira de couro cabeludo, que tem mais ou menos 15, 16 milímetros de largura por uns 14 centímetros de comprimento, aí a gente vai confeccionando os pequenos implantes. Você pode, na primeira, segunda fila, na região anterior, você põe 1 a 2 fios por implante, e na segunda, terceira fila para trás, põe 2 a 3 fios por implante. E na região da coroa, você põe 3 a 4 fios por implante. Letísio, é correto que o implante depois não vai embora mais? É totalmente correto. Agora você não me pergunte qual a explicação científica disso. Você tira da região occipital e coloca na região frontal, aqui na região, como você falou, da testa um pouco mais avantajada, não cai mais na copé. Por quê? Não se sabe direito. A alopecia androgenética, ou seja, a calvície por hereditariedade, realmente diminui a vascularização, diminui uma série de coisas. Mas por que você tira da região occipital, coloca na região anterior, você não tem mais a queda? Ou tira da região occipital e coloca na coroa, não cai mais. Realmente, eu já estou ficando jurássico, a gente faz implante de cabelo há praticamente 20 anos. E mesmo nos primeiros casos, os cabelos estão lá. Meu pai fez, quando eu estava no ginásio, não, no colegial, ele faleceu com todos os implantes dele lá, então é uma coisa muito interessante. Agora, a explicação científica correta não se tem até hoje. A participação no nosso Gente que Fala, ele está todas as quartas-feiras aqui. Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos. Não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos
rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira! A árvore respira! E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está acompanhando Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Conosco hoje, o urologista Júlio Bissoli, a ginecologista Flávia Nogueira, a sexóloga Lela Monteiro, e também o teólogo Alex Vilas Boas. Doutora Flávia, menopausa. É verdade que é diferente de uma mulher para outra? Até onde vai essa diferença? Algumas melhoram a questão sexual, outras têm perda da atividade sexual. Existe essa diferenciação? Sem dúvida. A menopausa, na realidade, né, todo mundo usa esse termo, mas, na verdade, a menopausa seria a última menstruação da mulher. O período pós-menstruação seria o climatério, né? O termo correto seria esse, ninguém utiliza, então. O climatério, ele acaba sendo um período onde a mulher tem uma diminuição de hormônios, né? Produção de hormônios pelos ovários, e isso acarreta uma série de sintomas. Aí vai variar de mulher para mulher. Mas os mais comuns são o quê? Os calores, aquele calorão que a mulher sempre relata, eu tenho umas ondas de calor. O ressecamento vaginal, isso atrapalha muito na parte sexual da mulher. Perda urinária também por esse ressecamento vaginal, irritabilidade, alteração de sono. Então, assim, vários sintomas que interferem muito na qualidade de vida da paciente. Com relação à parte sexual, a maioria das vezes acaba atrapalhando por um lado negativo. Por quê? Porque a mulher passa a ter um ressecamento, então passa a não ter mais tanto prazer para ter relação, né? E ela acaba, muitas vezes, tendo vergonha de procurar um médico e falar isso. O marido quer ter relação e ela sente dor e acaba não querendo, atrapalha o relacionamento também. Então, o que a gente sempre orienta, assim, está chegando nesse período, tem sim que continuar fazendo acompanhamento ginecológico, é extremamente importante. Isso vai melhorar a qualidade de vida da mulher, porque existe uma série de transformações aí nesse período. Essa diferenciação entre a menopausa e o climatério é difícil para a gente que é leigo entender. Mas a menopausa, assim, parou de menstruar a menopausa. Climatério seria o período. Né? Sim. É um tema que eu amo de paixão, e a gente o que nós mais ouvimos na rádio é isso, que é uma população de mulheres na faixa de 50 anos. E aí eu vou falar não só como sexóloga, mas como fisioterapeuta, uroginecológica, que aí é importantíssimo, faça um apelo para você que está nos ouvindo, vá ao seu ginecologista, ao seu uroginecologista, e não deixe de fazer essa fisioterapia, que tem muitos convênios que já cobrem, se não cobre tem reembolso, tem lugares públicos que já fazem essa fisioterapia. É uma fisioterapia nova no Brasil, mas muito antiga na Constituição, que nada mais é que trabalhar essa musculatura pélvica, né, essa musculatura do assoalho, e com essa musculatura, além de fortalecer, de tratar e prevenir a incontinência urinária, ela também vai ser muito benéfica, porque como fisioterapeuta, o que a gente fala? É importante usar o creme que o seu médico passou, mas usar também um gel. Tem gel hoje à base de água, de silicone, né, para não impedir de ter a relação e para que quando tem essa relação não seja uma relação com dor, com sangramento.
E aí, se o médico indicar, fazer uma reposição hormonal, né? Porque quando os hormônios abaixam, diminui a libido. E além da questão médica, né? Tem algumas mulheres que falam, não posso fazer a reposição hormonal. Hoje em dia, tem uma indústria aí maravilhosa que é dos brinquedos, desses brinquedos íntimos, esses massageadores. Convido você que nunca, né, usou nenhum brinquedo íntimo, ousar a usar. E também lá, às vezes, no chuveiro, eu falo com algumas pacientes que têm patologias dessa região, pacientes com endometriose, com vaginismo. Na hora do chuveiro, coloca lá a sua mão e toca essa região íntima, né? Quebra esse tabu. Você no chuveiro é totalmente ilícito, não tem nada de errado, Deus não vai te castigar. E se você começa a conhecer mais essa parte íntima, você fala para o seu parceiro, gosto mais daqui, não gosto dali. Se fizer essa posição, dói, mas se mudar, de repente melhora. Então, assim, é um tema que a gente vê quando a gente traz essas rodas de conversa em qualquer nível, seja na classe alta, na classe miserável, as questões são as mesmas, né? Então, vamos conversar mais disso, porque ajuda não só a mulher, mas o casal e a família. É dos temas mais frequentes nas tuas palestras? Sem dúvida. É um tema que é muito forte. São dois temas. Essa questão da saúde da mulher e da educação dos adolescentes. Os pais chegam de cabelo em pé, não sabendo como falar, que hora falar, que jeito falar, e as mulheres falam, doutora, pelo amor de Deus, meu marido me procura e eu saio correndo, não tenho mais nem que desculpa, não sei mais nem que dor, né, justificar. Então, é muito cruel e nós estamos aqui para dar esse suporte. E onde a senhora realiza mais essas palestras? Parece que até em empresas. Sim, eu estou muito feliz que nós estamos conseguindo trazer esse tema, que é inteligência afetiva, relacionamento interpessoal, sexualidade e empresas, porque até então era um tema jogado embaixo do tapete, e o que a gente vê, o que acontece? O casamento lá longo começa a ter dificuldade, e aí o colega de trabalho, claro que é mais atraente, né? Aquele pessoa que escuta, porque tem uma diferença de homem e mulher. A mulher, ela chega em casa, ela quer falar, tanto vê que nós mulheres falamos muito, e o homem, ele chega em casa estressado, ele quer não falar, ele quer fazer, né? E a mulher fica irritada. Peraí, como é que eu já venho nos finalmente? Não, eu quero que me escute. Então, se você quer hoje que sua esposa, né, à noite acabe com você abraçadinho, deixa ela falar bastante. Senta lá, fala, 10 minutos, fazer um acordo. Você fala 10 minutos, eu te escuto. Aí depois você faz o que eu estou te pedindo, né? Então fica aquela, né, meio um tratado, né, um combinado. Mas para algumas mulheres, 10 minutos é pouco. Aí o que às vezes a gente sugere assim, né? Você foca em alguma coisa, coloca um fone de ouvido sem ela ouvir, né? E continua lá, faz a cara de paisagem, né? Mande algumas mensagens lá pelo WhatsApp, né? Fala que a ama, né? Porque aí à noite ela vai estar mais. Saiu de casa batendo a porta, ela não vai nem querer conversa. Doutor Júlio, a menopausa ou o climatério é o tema mais frequente com relação às mulheres. E com os homens o assunto é outro. Eu diria que com os homens é o inverso. Porque para eles chegarem a conversar com o médico, com o seu médico, sobre um tema tão importante... Vou falar baixinho aqui para ninguém estar ouvindo, que é impotência, é isso? Ele tem que ter uma certa relação médico-paciente já bem estabelecida. E o que a gente tem no nosso sistema de saúde, mesmo no privado, infelizmente, é que os médicos mudam muito, os convênios descredenciam e credenciam clínicas toda hora. Então, é uma vivência diferente do consultório privado, que você pode conversar 1 hora, 1h30, 2 horas, eventualmente, com o paciente sobre temas mais íntimos, vamos colocar dessa forma. Com relação a esse tema do lado masculino, a impotência é o que vai chamar mais atenção. A gente tem a nossa andropausa, que o termo correto é distúrbio do envelhecimento masculino, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ainda é mais complicado o nome, é DAEM, a sigla para isso, mas a gente fala andropausa correntemente também. Mas com relação à impotência, para chegar no consultório um doente com impotência, você vai ter dois jeitos de abordar. Vai ter aquele médico que carimba a receita em 5 minutos e fala, olha, toma esse comprimido aqui 1 hora antes que vai funcionar e volta comigo mês que vem para ver se funcionou. E vai ter o médico que vai abordar a fisiologia do problema, como funcionou, como ele chegou até ali. Porque você tem múltiplos fatores, é multifatorial. Você tem o aspecto do estresse envolvido, da ansiedade envolvido com a impotência, que a gente chama de disfunção erétil, o termo técnico, vamos dizer assim, e você tem o aspecto orgânico, que são as doenças relacionadas à impotência. Você vai ter daí distúrbios de tireoide, distúrbios de colesterol, diabetes, pressão alta, e aí a gente vai ter que conversar
Doutor Júlio, o texto fala em 200 bilhões de homens no mundo, algum tipo de impotência sexual. Esse número é real? Com certeza é subestimado pelas razões que eu te contei aqui. Você vai falar, vem um jornalista para você e pergunta, olha, o Zacopé me perguntou se eu sou impotente ou não. Você vai responder de primeira, pô, mas não vai nem conversar com ele, tomar um café. Não é na primeira consulta que você vai ter esse número, né? É por isso que eu estou perguntando. Como todo machão, não, respondeu um negócio desse? Com certeza. Eu acho que tem um agravante, né? Alguns pacientes me procuram e falam assim, eu não tenho coragem de falar para o médico. Claro. Nem para o meu amigo. Eu vou falar, para começar, né? Então, assim, esse homem não tem com quem procurar. Para os amigos, nem pensar. Para a família, vai ficar rotulado. Para o médico, né? Eu fui lá só para ver se eu tenho problema de câncer de próstata. Claro. Não. Né? Ou fazer uma fertilização. Isso, né? Então, é muito angustiante para o homem. Pesquisa, nem pensar. Não. Sai correndo. Que é isso. Eu sempre contesto esses números, como você disse, é subestimado realmente, imagina. O cara não conta nem que foi neurologista para ninguém fazer piada. Exatamente. É exatamente isso, né, Alex? Exatamente. Já foi urologista? De maneira alguma, eu não vou. Eu sou macho, né? O Haroldo Tremembé, sou pai de 4 filhos, estou em uma união estável, 32 anos, acho que os padres deveriam casar. Necessidade fisiológica. Ele diz que o sexo acalma, né? Doutora Flávia, Márcio Mendes, do Rio de Janeiro, de Madureira. São Paulo é o estado mais rico e progressista do país. Como foi possível que ele se tornasse campeão nacional de dengue? Não é a tua área, né, mas é a pergunta do Márcio Mendes, do Rio de Janeiro, doutora Flávia. Eu acho que esse problema de água que a gente teve, né, essa recessão, se pode-se dizer recessão, né, essa diminuição de água, as pessoas começaram a estocar muitas, dependendo de cada região. Se você for ver os índices das regiões onde tem mais casos de dengue, o que tenha se observado foram as regiões que ficaram com uma escassez maior de água, e a população começou a reservar água da forma que poderia reservar, sem o mínimo cuidado. Né? E aí acabou sendo criadores do mosquito da dengue, e aí a doença vai sendo disseminada, né? Uma epidemia mesmo, que é o que a gente está passando aí. E, sem dúvida, o estado de São Paulo, acho que é o maior estado que tem. Deixa eu achar mais uma aqui. Doutora Flávia, pompoarismo pode auxiliar no parto normal? Acho que é que tipo de exercício pode auxiliar a mulher? Alice Melo, do Tatuapé. Pode. O pompoarismo nada mais é, ela pode falar até melhor, né? Mas nada mais é do que seria o exercício físico para a região dos músculos pélvicos, né? Então, de uma forma para se entender bem. Então, seria uma musculação para a região pélvica, né? Então, você vai fortalecer esses músculos e, sem dúvida, para o parto normal, você necessita usar essa musculatura. O que a gente sempre fala para as pacientes que estão em processo de parto normal. Antes, elas sempre chegam no trabalho de parto e falam para a gente, doutora, dá anestesia, que horas que você vai me dar anestesia, né? Isso mais até nos hospitais públicos. A gente sempre fala, vocês precisam aprender a contrair a musculatura pélvica. Porque se você não souber contrair a musculatura pélvica, na hora que você tiver anestesia, você vai perder essa sensibilidade e você não vai conseguir fazer o seu filho nascer, porque você não vai saber contrair essa musculatura. Então, o pompoarismo e esse treinamento nada mais é do que isso, é fortalecer essa região e trabalhar essa região. Então, com certeza, ajuda no parto normal. É uma consciência corporal, né? Eu estou muito feliz de ver a Flávia ser tão generosa, né, de falar, porque o que nós, fisioterapeutas, que mais queremos e buscamos é médicos que tenham essa fala. E parece até contraditório, porque existe, às vezes, tanta manifestação nas mídias sociais, né, do parto humanizado, das doulas, e aí chega no hospital e quer anestesia. E é difícil, às vezes, falar para a mulher que tem que ter a consciência, que tem que respirar, que tem que participar desse movimento. Como fisioterapeuta, eu tenho muito cuidado com o pompoarismo, né, porque, às vezes, a mulher está ouvindo a gente ou vendo pela internet e acha que qualquer pessoa faz pompoarismo. Eu falo, saia correndo dessas pompoaristas, procura uma fisioterapeuta, independente do lugar onde você tenha, no convênio, procura uma fisioterapeuta que seja especialista nessa área. Quem faz fisioterapia para braço e perna não faz para períneo. Eu falo que eu faço só períneo. Se
vier uma pessoa com dor no ombro, nas costas, olha, procura o colega tal. Não adianta querer fazer tudo que fica igual ao pato. Faz tudo e faz tudo errado ou mal feito, né? Tem que ter foco. E assim, a grávida, né? Se você está grávida, não usa nenhum acessório de sex shop, porque tem chumbo. Então, se você está grávida, faça a cinesioterapia, a fisioterapia, tenha um bom diálogo médico e fisioterapeuta. Não entra dessa da internet, não, que pode se dar mal. O Adriano manda várias mensagens, comentários. Aí ele manda uma, doutor Júlio, eu vou ler aqui porque ele diz mulher, doutora Flávia, mulher tem menopausa, homem tem andropausa, explica o Adriano Santos aqui. Então, isso. Está informando os senhores aqui. Acho que, né? Sem não, mas eu acho que alguma. eles falaram A gente comentou, exatamente. Ratificando o que a gente comentou, ele está certo. Ele está certo, né? Então, agradeço, viu, Adriano? Né? O professor Alex. O uso de trechos da Bíblia no projeto do deputado Benedito Domingos sobre redução da maioridade penal. Sim. Até a Bíblia entrou nessa discussão. Pois é, Estado laico. Né? Lamentável. Eu sou totalmente a favor da discussão que o Dr. Júlio colocou no Estado laico. Porque o Estado laico não precisa ser anticlerical e nem precisa ser contrário às manifestações religiosas de um país, né? Agora, o Estado laico só quer dizer que a gente tem uma igualdade democrática. E aí o que vale na discussão não é quem fala, é o que se fala, né? E eu fui ler o projeto inteiro e eu achei lamentável, nem vou entrar na questão de se há uma redução que consegue ser ressocializar. Repita, por favor, o senhor conseguiu? Conseguiu o quê? Eu li o projeto inteiro. Li o projeto inteiro. Li. Uau. Não é tão grande, não. Depois que o jornalista me falou dos textos, eu falei, não, eu vou ler esse negócio, tem que ler, né? Então, assim, a questão, não estou nem entrando no mérito da questão, se pode haver uma redução na maioridade que ressocialize ou não, se isso é discutível, se vai ter ou não. Não vou nem colocar uma posição sobre isso. A questão é, o modo como se apresenta desconsidera uma série de critérios que são necessários para a discussão honesta, né? Não tem citação de nenhuma estatística, não cita nenhum especialista que pesquisa sobre isso. A questão faz uma... Eu digo sempre que em textos antigos, não precisa nem ser texto religioso, em textos antigos, o texto fora do contexto vira pretexto. Sim. Né? Então, assim, o modo como ele cita Salomão, Davi, profeta Ezequiel, para falar de redução de maioridade penal, que é uma coisa que não existe no mundo antigo, né? Não tem um menor cabimento. Então, assim... se alguém acredita que esse é um caminho, então faça bem feito, para a gente discutir a altura, né? Então, minha postura é muito, muito racional, não implica fé. Nessa questão, fé, religião e ciência não é um problema, é o modo como eu penso a religião e o modo como eu penso a ciência. Em princípio, são duas áreas que estão tentando lidar com a vida humana. Então, se elas são profundas e buscam honestidade intelectual, elas vão dialogar e vão conseguir ter pontos em comum para uma ajudar a outra, né? Mas se eu reduzo isso, a ignorância da falta de diálogo na cultura, com o pastor, com o padre, com o rabino, é um problema de todos nós, né? Eu colocaria uma outra pergunta ainda. A maioridade como está, ela ressocializa as pessoas? Pois é. Se diminui para 16, para 14, vai ressocializar essas pessoas, esses adolescentes? E depois eu fui começar a ler, porque eu me interessei pela questão mais, né? E alguns pesquisadores entraram em contato, dizendo, uma pesquisadora muito boa falou assim, o índice de violência de crime menor é de 3%. Não vai refrescar em nada nosso problema de violência. E os crimes hediondos desses 3% não chega a 1%. Né? Então, qual que é o interesse de fato por detrás disso? Né? O que está por detrás disso? Qual é a intenção? Qual é o sentido da coisa? Então, acho que falta um debate público e com essa proposta, acho que não vai ter muita gente interessada em debater. E não é só a penalidade, é o direito, Exato. Né? A pessoa pode ir presa, mas também com 16 anos pode, então, dirigir um carro. Exato. Né? Outro lado. Só uma última pergunta. Doutora Flávia, eu imagino que seja preconceito em relação a ginecologistas homens. Acho que ainda existe o preconceito em relação a ginecologistas homens por parte tanto de homens quanto de mulheres, pergunta Nancy Medeiros, de Marcilac. Eu acredito que não. O que eu acho é que antigamente tinham muito mais
médicos, de uma forma geral, independente das especialidades, mais homens do que mulheres. Então, as mulheres estavam mais habituadas em ginecologistas homens, né? Hoje em dia, esse número se reverteu, pelo menos na área de ginecologia. Acho que a gente tem mais mulheres ginecologistas e obstetras do que homens. Então, hoje as mulheres acabam procurando mais as médicas mulheres, mas não por preconceito, acho por afinidade, por se sentir mais à vontade com a mulher e poder falar aspectos sociais e familiares com mais liberdade, assim como eu acho que o urologista também, o homem com certeza procura um médico, um urologista homem do que uma urologista mulher. Doutora Flávia, existe uma forma de entrar em contato com a clínica Jofre Nogueira Filho? Sim. O site, o endereço? Temos o site, é www.drjofrenogueirafilho.com.br e o telefone é 3885-5066. Agradeço a tua gentileza do nosso Gente que Fala. Obrigada. Doutor Flávio, Doutor Júlio, desculpa, alguma forma de entrar em contato com o senhor? Sim, a gente tem um site, né? Eu tenho o site da clínica, urologia.juliobissoli.com. Lá vocês encontram todos os detalhes da nossa formação, da nossa especialidade e tem como entrar em contato com a gente. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Professor Alex, muito bom tê-lo aqui. Também tem uma forma de entrar em contato? Claro. Pode entrar na página no Facebook, que também é bem usual hoje, né? Alex Vilas Boas. Mas também tem o e-mail avmariano@pucsp.br. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Agradeço. Lelá, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Como é que entra Sempre em contato uma honra. contigo? Tem que ouvir a Rádio Globo ou não? Pode ouvir a rádio às terças e sextas às 11 horas, mas pelo site www.lelamonteiro.com.br, é Lela com H no final, ou pelo Instagram, que a moçada hoje em dia aí tem usado bastante, Lela Monteiro Sexóloga. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Obrigada. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Berebenê, na direção da Altivia Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.